Olá, alunos! Hoje, então, nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre a estatística descritiva bivariada. Na última videoaula de conteúdo teórico, a gente falou da estatística descritiva univariada. Então, nós vimos, como representar por meio de tabelas e gráficos as variáveis qualitativas e vimos também como representar por meio de tabelas, gráficos e medidas resumo as variáveis quantitativas, ok? Hoje a gente já vai falar sobre o relacionamento de duas variáveis. Então, a gente não vai olhar uma variável de maneira isolada, mas a gente vai olhar o relacionamento entre essas duas variáveis, ok? Como que a gente pode representar essa interação entre duas variáveis. Então, os objetivos dessa aula basicamente são compreender os principais conceitos da estatística bivariada, estatística descritiva bivariada, escolher os métodos adequados, como tabelas, gráficos e medidas resumo, estudar a associação entre duas variáveis qualitativas por meio de tabelas de contingência e medidas de associação, estudar as correlações entre duas variáveis quantitativas por meio de tabelas de distribuição conjunta e gráficos e medidas de correlação, e quando a gente tiver a oportunidade, verificar como fazer todas essas análises, tabelas, gráficos e o cálculo de medidas resumo por meio do R. Então, relembrando essa representação que a gente viu na última aula, na aula passada a gente falou então da estatística descritiva univariada, que vai estudar então essa única variável. Agora a gente vai trabalhar com duas variáveis. Então, como que a gente pode utilizar aquelas ferramentas da aula passada nessa aula, tá? Então, a gente vai ver que é possível representar, a relação entre duas variáveis por meio de tabelas, que a gente vai chamar de tabelas de contingência ou de classificação cruzada, por meio de gráficos, então a gente pode utilizar duas variáveis em um gráfico e também o cálculo de medidas resumo, ok? Então, a análise bivariada ela tem como objetivo estudar as relações que podem ser associações para variáveis qualitativas e correlações para variáveis quantitativas entre duas variáveis. Isso é bem importante porque muitas das vezes, no dia a dia, a gente utiliza essas palavras, associação, correlação, mas às vezes a gente não tem o cuidado de utilizá-las de maneira correta. Então, a gente usa a palavra associação quando a gente está avaliando a relação de duas variáveis qualitativas. E eu uso a palavra correlação quando eu estou avaliando a relação de duas variáveis quantitativas. Então, isso vai ser bem importante e eu vou procurar frisar isso durante toda a aula, ok? Bom, então, basicamente, a gente pode pensar na análise bivariada de três formas. Aqui a gente tem a representação de duas formas, mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho tenho dois tipos de variáveis. Variáveis qualitativas, que a gente viu, que eu vou chamar aqui de quali. E eu tenho as variáveis quantitativas. Então, eu posso pensar em três combinações diferentes. Eu posso combinar duas qualitativas, duas quantitativas, mas eu também posso relacionar uma qualitativa com uma quantitativa. Então, isso vai ser super importante vocês terem em mente, que eu posso ter três tipos de combinação olhando o tipo das variáveis. Eu posso relacionar uma qualitativa com uma qualitativa.
Eu posso relacionar uma quantitativa com uma quantitativa, mas eu também posso relacionar uma qualitativa com uma quantitativa. E por que é importante a gente saber isso? Primeiro porque ao ter em mente, né, essas combinações, eu vou conseguir também ter em mente todos os tipos de gráficos e de medidas que eu posso calcular, mas também quando eu for aprender, né, quando a gente for aprender sobre testes de hipóteses, tá? Então tenham em mente isso. Por isso que eu falei para vocês lá na primeira aula que é super importante já ter bem consolidado a classificação das variáveis, ok? Então aqui nessa aula de hoje a gente vai ver, né, um pouquinho sobre essas relações e vamos ver que para duas variáveis qualitativas a nossa medida de associação vai ser o Qi quadrado, e aí mais para frente no curso a gente vai falar do teste Qi quadrado. E para duas variáveis quantitativas, a medida de correlação serão duas, a covariância e o coeficiente de correlação, podendo ser de Pearson ou de Spearman, e a gente vai falar também desses testes de correlação mais para frente no curso, ok? Bom, então a gente vai começar falando de duas variáveis qualitativas. Bom, se eu tenho duas variáveis qualitativas, eu sei que eu vou ter, então, duas variáveis que são representadas por categorias. Então, como eu poderia representar o relacionamento dessas duas variáveis utilizando uma tabela? Bom, essa tabela, então, vai ser o que a gente chama de tabela de contingência, ok? Ou também chamada de tabela de dupla entrada. Então, vamos imaginar que a gente tenha a seguinte informação no nosso banco de dados. Eu tenho a variável nível de instrução, tá? E tenho a variável uso de programas. Esses programas aqui são programas alimentares fornecidos pelo governo, tá? Então, se a gente observar que o nível de instrução, essa variável qualitativa é uma variável qualitativa ordinal, ok? Existe uma hierarquia entre as categorias. E quais são as categorias? Eu tenho a categoria nenhum, eu tenho a categoria primeiro grau e tenho a categoria segundo grau, ok? E a variável uso de programas também é uma variável qualitativa do tipo nominal. Eu só tenho as categorias sim e não, ok? Então, como que eu vou montar essa tabela de contingência? Eu vou olhar todos os tipos de combinação entre as categorias das variáveis qualitativas. Então, eu vou fazer um cruzamento. Então, se vocês observarem, aqui eu estou representando a variável uso de programas na vertical e na horizontal eu estou representando nível de instrução. Então, eu tenho nenhum, primeiro grau e segundo grau, ok? Então, a gente vai simplesmente contabilizar, né, quantas vezes aparece cada tipo de combinação. Então, se eu olho aqui na primeira família, eu tenho uma combinação de nível de instrução nenhum e não utiliza uso de programas. Então, eu vou lá e procuro nível de instrução nenhum e uso de programas não. Então, nessa caixinha, que é a combinação das duas categorias, eu vou contabilizar aqui, ó, uma vez. Olha a segunda linha, segundo grau com não. Então, vou lá e contabilizo. E vou fazendo isso sucessivamente até ler todas as linhas do meu conjunto de dados. Então, ao final, o que a gente vai ter é uma tabela desse tipo, tá? É uma tabela em que eu vou saber quantas vezes aparecem cada combinação. Então, a gente observa o seguinte: naquele meu banco de dados, 31 famílias, o chefe da casa não possuía nenhum nível de instrução e recebia o quê? Né? Fazia uso desses programas. 22 famílias, o chefe da casa tinha nível de instrução fundamental e recebia
esse auxílio. 25, nível médio e recebia. Né? E a mesma coisa para a linha de baixo, 7 não recebiam e o chefe não tinha nenhum nível de instrução. 16, nível fundamental e não recebia. 19, nível médio e não recebia, né? Não utilizava esses programas. E ao final a gente tem aqui o total, ok? Tanto o total de coluna, 38, 38 e 44, mais o total, né, de linha, por linha. E o total geral, então, o meu banco de dados tinha 120 famílias. Tinha informações sobre 120 famílias, ok? Bom, e aí a gente pode representar essas informações não só por meio da frequência absoluta. Vocês lembram o que é frequência absoluta? É simplesmente a contagem de casos. Eu posso também representar por meio da frequência relativa. E aí, essa frequência relativa, ela pode ser representada por um perfil que a gente chama de linha, e coluna. E o que seria esse perfil linha e esse perfil coluna? O perfil linha, ele é representado, né, quando eu calculo as porcentagens por linha, tá? Então, o meu 100%, ele vai ser representado no total das linhas. Então, ó, se vocês observarem, aqui eu tenho 100%, 100% e 100%. Então, essas porcentagens aqui, elas são calculadas em relação a esse total. Então, por exemplo, 31. O 31 vem de 31 divididos por 78, tá? Vezes, né, 100%, porque eu tô representando aqui em termos de porcentagem. 7, esse 16,7 vem de quê? 7 divididos por 42 vezes 100%, ok? Então, o total, né, está representado na linha, ok? Agora que eu vi aqui, gente, porcentagens, tá? Tá porcentagens, porcentagens, ok? No perfil coluna, se vocês observarem agora, onde está o 100%? Está em relação às colunas, ok? Então, agora eu estou calculando em relação às colunas. Como que apareceu esse 81,6? Veio do 31 divididos por 38. 31 por 38 vezes 100%. E esse 57,9? 22 divididos por 38, tá? E esse 56,8? 25 por 44 vezes 100%, ok? Então, essas porcentagens são interessantes porque elas vão mudar a forma de você ler a tabela. Na tabela com perfil linha, eu falo o seguinte, né? Vamos olhar esse 39,7%, tá? Esse primeiro caso aqui. Como que eu faria a leitura desse primeiro caso? Eu digo o seguinte: daquelas pessoas que utilizam programas do governo, 39,7% delas, o chefe da casa não tem nenhum nível de instrução. Então, percebam que quando eu falo primeiro, né, a frase que eu falei inicialmente é como se fosse o denominador da minha conta. Então, daqueles que utilizam programas, ou seja, eu tô olhando a linha do sim, porque foi onde eu calculei os 100%, tá? Então, daqueles que utilizam programas do governo, 32,1% dessas famílias, o chefe da casa possui nível de instrução médio, tá?
No perfil coluna, eu já vou olhar na vertical. Então, eu falaria o seguinte, por exemplo, nesse caso aqui, 42,1. Daquelas famílias em que o chefe da casa possui nível de instrução fundamental, 42,1% não fazia uso de programas, ok? Gente, tá cheio de erro esse slide aqui, ó. Instrução, tá? Instrução. É o desespero de montar a aula, tá? Então, dependendo do perfil linha e do perfil coluna, a gente muda a nossa forma de apresentar os dados, ok? Então, tenham cuidado em relação a isso, para vocês perceberem se as porcentagens estão no formato perfil linha, perfil coluna. Gente, lembrando, qualquer dúvida vocês podem me mandar uma mensagem, podem postar no grupo de vocês, que eu vou lá e tento esclarecer a dúvida. Caso essa dúvida não seja esclarecida por meio de texto, eu gravo um vídeo para vocês, ok? Então vamos continuar. Bom, olha só como é que é muito fácil. Quando a gente viu gráficos para as variáveis qualitativas, a gente viu o quê? Gráfico de barras e gráfico de setores, certo? Então aqui nesse caso, a gente vai ver a mesma representação, que são gráficos de barras. Só que agora a gente vai ver como representar duas variáveis qualitativas utilizando um gráfico de barras. E aí, a gente vai ter duas representações. Ou essas barras vão ser múltiplas, ok? Ou essas barras vão ser múltiplas, ou elas vão ser empilhadas. Então, quando eu falo em barras múltiplas, eu vou ter uma barra do lado da outra. Quando eu falo barras empilhadas, eu vou ter uma barra em cima da outra, ok? Então, vamos ver essas representações. Bom, começando pelas barras múltiplas, essas barrinhas, elas vão representar cada uma daquelas combinações da nossa tabela de contingência. Naquele exemplo lá de uso de programas do governo com nível de instrução, a gente tinha o quê? 6 caixinhas, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, 6 caixinhas, certo? 31, 22, 25, 7, 16. Deixa eu apagar isso aqui para mostrar de novo. Então, ó, o que a gente tinha? Uma caixinha, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas. Então, a gente teria que representar o nosso gráfico de barras com 6 barras, porque cada barra vai representar uma dessas combinações, ok? Então, nesse caso aqui, a gente observa o quê? Algumas barras, certo? E se vocês observarem, no gráfico, no eixo X, eu tenho a representação de uma variável e por cor eu estou representando a outra variável, certo? E no meu eixo Y, eu tenho a minha frequência. Então, se vocês observarem, eixo Y eu tenho a frequência, nesse caso aqui eu tenho a frequência absoluta, ok? Aqui no eixo X eu tenho a minha variável ano, tá? E aqui é como se eu tivesse a variável nome de bebês, ok? Que a gente até viu esse exemplo na aula passada. Então, eu consigo observar o seguinte, que no ano de 1920, o nome com maior frequência foi o nome Ellen, que está representado pela barra verde. Já em 1960, o nome com maior frequência absoluta foi Patrícia. E no ano 2000, o nome com maior frequência foi Ashley, ok? Então, o gráfico de barras múltiplas é representado dessa forma, tá? Com as barras uma ao lado da outra, ok? Já no gráfico de barras empilhadas, a gente pega cada uma daquelas barrinhas e vai colocando
uma em cima da outra. Uma coisa que é importante falar para vocês é que toda vez que eu for representar gráfico de barras empilhadas, é importante, tá? Apesar de alguns gráficos não terem esse cuidado, é importante que eu represente em porcentagem, tá, gente? Por quê? Porque muitas das vezes a gente não vai ter, né, um total igual. Então, se eu represento só com a soma, né, das frequências absolutas, eu posso ter uma interpretação errada. Então, vou fazer gráfico de barras empilhadas, represento em porcentagem, tá? Então, como que eu interpreto esse tipo de gráfico? Se eu olho, né, as 3 barras do grupo A, do grupo B e do grupo C, todas estão o quê? Chegando a 100%. Então, eu faço essa distribuição em cima desse total de 100%. Então, eu vejo que no grupo A, próximo de 10%, né? Se eu representar aqui por 10%, eu tenho o quê? A minha categoria V1. Aqui, nesse caso, então, entre 10% e quase 30%, então isso daria o quê? Aproximadamente 20% eu tenho a representação da categoria 2, ok? Entre 30 e um pouco mais, né? Talvez aqui um pouco mais talvez 55%, eu tenho o quê? A categoria V3. Então, isso aqui é uma soma, tá? De 30, então de 0 a aproximadamente 10%, não sei se dá para dar um zoom aqui. Então, recapitulando, né? Vamos tentar melhorar essa compreensão do gráfico de barras empilhadas. Eu vou empilhar a porcentagem de cada categoria para cada grupo nesse meu exemplo. Então, olhando o grupo A, em torno de 10% é representado pela categoria V1, tá? Se aqui, né, a representaçãozinha verde, que é a categoria V2, está entre 10% e 30%, significa que ela tem uma representação que em torno de 20%, 30 menos 10%. Já a categoria azul, que a gente pode falar que está entre 55%, né, 30% e 55%, então seria uma representação que de 25%. E já a categoria roxa, né, lilás, estaria entre 55% e 100%, ela representaria então 45% do total, ok? Então, quando eu tenho essa representação de barras empilhadas, eu consigo visualizar melhor essas informações. Então, o que eu vejo? Por exemplo, a gente pode, né, ela é boa para estudar essa evolução dos subgrupos, tá? Então, eu vejo que a categoria V1, ela aumenta nos grupos B e C. A categoria V3, por exemplo, ela é maior no grupo B comparado ao grupo A e grupo C. E a categoria V4 já é maior o que? Nos grupos A e C. Enquanto que a categoria V2, que eu acabei pulando aqui, é maior no grupo B comparado aos grupos A e C. Então, quando a gente tem essa representação em frequência, a gente consegue fazer essa comparação entre os grupos, ok? Bom, e aí a gente viu, né? A gente viu como representar por meio de tabela, através da tabela de contingência. Nós vimos a representação gráfica por meio dos gráficos de barras múltiplas e de barras empilhadas. E agora a gente vai ver aquela medida de associação, tá? Que é a estatística Q². Na verdade, aqui eu vou apresentar para vocês a estatística Q² de maneira bem genérica, porque mais para frente, quando a gente falar dos testes de hipóteses, a gente vai ter uma aula para abordar só o teste Q²,
ok? Mas basicamente a ideia, né, dessa estatística é medir a discrepância entre uma tabela de contingência observada, ou seja, aquilo que os meus dados mostram, para uma tabela de contingência esperada. Então a ideia é ver se essa distribuição de frequências observadas ela é igual à distribuição de frequências esperadas, tá? Então, quanto menor essa estatística aqui quadrada, que vai estar trabalhando, né, com o cálculo que vai analisar essas diferenças, quanto menor esse valor, esse aqui quadrado, então o menor valor vai indicar o quê? Uma independência entre as variáveis, tá? Então, vamos observar aqui, primeiramente, a tabela de contingência. Então, eu tenho aqui a representação, tá? Eu tô cruzando o gênero com o fato de sofrer acidente de carro. Então, eu tô cruzando aqui as categorias mulheres e homens versus sem acidente e acidente. Então, o que eu observo? Dentre as mulheres, né, das 56 mulheres, 51 não sofreram acidente, enquanto que 5 sofreram acidente. E dentre os homens, 44 homens, 29 não sofreram acidente e 15 sofreram acidente, ok? Ou eu poderia olhar no perfil coluna. Daqueles que não sofreram acidente, 51 eram mulheres, e daqueles que sofreram acidente, 15, né, dos 20 eram homens. Então, parece que existe uma associação entre essas variáveis. Parece que, né, o fato de ser mulher sofre menos acidente de carro. Ou o contrário, né? Homem sofre mais acidente de carro, tá? Então, a ideia da estatística aqui quadrado é ver, será que existe uma associação? Será que eu posso falar que existe uma associação entre gênero e acidente de carro? Então, o que a gente calcula é essa estatística, tá? Que é dada por essa fórmula, ok? Que é basicamente, né, tentando traduzir essa fórmula para algo mais simples, o que a gente faz é calcular uma diferença entre o valor observado com o valor esperado, elevar essa diferença ao quadrado, dividir pelo valor esperado e somar todos esses cálculos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que a gente faz? Para essa primeira célula aqui, 51, como que a gente calcula o valor esperado, tá? Que é esse valor aqui da fórmula, ó. Esse valor aqui, esse e esse. O valor esperado, ele é dado pela multiplicação do total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral. Então, se eu olho o valor 51, qual o total da linha que o 51 pertence? O total é 56. Então, vou colocar aqui no meu cálculo, 56. Qual é o total da coluna que o 51 pertence? 80. E qual é o total geral? 100. Então, o meu esperado para essa célula aqui, essa célula laranjinha, é 56 vezes 80 divididos por 100, que é o quê? 44,8. Então, para essa célulazinha, eu teria o seguinte: observado menos esperado ao quadrado divididos por esperado. Então, ficaria, qual é o observado? É o valor que está na célula, 51. Menos, qual é o esperado? É o valor que eu calculei, 44,8. Tudo isso ao quadrado, divididos por 44,8, ok? Fiz esse cálculo, vou achar um resultado aqui, ok? Fiz esse cálculo, guardo esse cálculo. Vou fazer a mesma coisa
para a célula do 5, para a célula do 29, para a célula do 15. Ao final, vou ter 4 valores, vou somar esses 4 valores e aí eu chego na estatística Qi quadrado, ok? Estou apresentando essa medida para vocês nesse momento porque faz parte desse conteúdo, mas eu vou novamente explicar na parte de testes de hipóteses, mais precisamente em teste Qi quadrado, ok? Então, em relação a análise qualitativa com qualitativa, é isso. A gente tem uma tabela de contingência ou de dupla entrada. Podemos representar essa relação por meio de gráficos de barras múltiplas ou empilhadas e podemos também medir essa associação, verificar se existe essa associação por meio da estatística Qi quadrado, que a gente vai falar mais à frente no curso, ok? Então, no próximo vídeo a gente fala da relação entre duas variáveis quantitativas.